Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje vou trazer para vocês tudo sobre como foi a minha entrevista no consulado do Rio de Janeiro, como também como foi a minha chegada na imigração aqui nos Estados Unidos. Vocês pediram e eu tô aqui para trazer todas essas informações, certo? Então fiquem comigo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal. Sempre estou trazendo novidades, dicas, falando um pouco sobre o meu dia a dia nos Estados Unidos. Então, tanto aqui como no Instagram, eu estou sempre divulgando, falando um pouco mais das coisas que eu estou vivenciando aqui. E se você tem interesse em saber, quer entender mais como funciona tudo isso, segue lá no Instagram, segue aqui no YouTube, me acompanha. E toda semana eu trago vídeo novo no YouTube para vocês. Então, vou começar falando sobre como foi a entrevista lá no Rio de Janeiro, no consulado americano, como foi desde a minha chegada para fazer a entrevista, as perguntas que me fizeram e vou trazer algumas dicas super importantes que vocês precisam se atentarem no dia da entrevista de vocês. Começando, logo no início, o meu horário, se eu não me engano, acho que 8 horas da manhã, acho que é 8 horas, 8h10, por aí. Como o hotel que eu fiquei foi bem próximo do consulado, em 10 minutos eu já estava lá, menos até. Então eu saí do hotel umas 7h30 mais ou menos e fui direto para lá. Cheguei lá com um pouco mais de antecedência, né? Cheguei uns 15 minutos antes. A fila tava enorme, tipo assim, tinha muita gente. Mas essa fila, ela nem sempre é, e a maioria das vezes não é, visto de noiva. Como lá é um consulado para todo tipo de visto, seja noivo, turismo, trabalho, enfim, todos os vistos, então acaba que a fila ela é para geral. Porém, você assim que chega lá na entrada, você diz o seu visto, né, qual o tipo de visto que você está aplicando, e eles vão te direcionar. Quando eu fui, a fila estava imensa, mas aí assim que eu cheguei lá, eles já me colocaram para subir para uma salinha, onde tinha também uma quantidade considerável de pessoas, mas nem se compara com a quantidade que estava lá fora, que lá também tem tanto visto de noiva como visto de as pessoas que estão aplicando com família, enfim. Foi super fácil, assim, super prático. Eu subi, e assim que eu subi tinha uma moça, né, tinha uma filhinha básica, tinha uma moça que entregava um papel para a gente poder preencher com alguns dados. A gente tem que levar um documento, que inclusive falei isso no vídeo anterior. Nesse documento a gente leva e lá preenche, né? Então ele tem que ser realmente preenchido na hora lá da entrevista. Ela fala pra gente esperar, a gente fica lá em ordem de chegada esperando ser atendido. 3 dicas importantíssimas que eu dou para vocês, que vocês estejam preparados para o dia da entrevista. Primeira, lá não se pode usar telefone, então você não vai poder entrar no local da entrevista com telefone celular, nem relógio, né, relógio digital e tudo. Então, o conselho que eu dou, não leve. Existe a possibilidade, Caterine, mas eu quero levar meu celular, tem onde eu deixar lá? Tem. Existem pessoas que são chamadas de guarda-volumes, que ficam lá para poder pegar seu celular, guardar e tudo. Porém, essas pessoas, elas não são do consulado. Tipo assim, você vai confiar seu celular, seus documentos com uma pessoa que ela não tem nenhum tipo de responsabilidade com você. Então, eu particularmente não acho que seria o mais viável. Se você tiver uma pessoa que vai lhe acompanhar durante esse processo, eu sugiro que essa pessoa vá com você. Ela também não vai poder entrar, porque só pode ir a pessoa que vai fazer a entrevista, né? Então não pode entrar com acompanhante. E essa pessoa que fica do lado de fora, ela segura seu celular, seus documentos, suas coisas, enfim, e lhe aguarda. É a melhor solução que tem. Foi assim que eu fiz, inclusive. Eu tinha ido com a minha mãe e enquanto eu estava lá na entrevista, ela ficou guardando, ficou segurando meu celular. Quando eu saí, me encontrei com ela, né? Marcamos um ponto de encontro. Foi super tranquilo. Segunda dica: levem os documentos de vocês tudo em uma pasta. De preferência, desse estilo de pasta. Uma pasta, essa aqui é bem simplesinha, bem basicazinha. Vocês, enfim, podem levar uma mais segura, né? Para poder. São muitos documentos, então preferível é uma pasta mais resistente. Leve numa pasta assim, sem divisórias, só com uma divisória mesmo. Por quê? Às vezes as pessoas querem levar aquelas pastas que tem várias folhas, né? Que é para organizar melhor. Só que isso vai demandar muito tempo. Você não vai simplesmente só entregar a pasta
pro consulado, né? Então você precisa facilitar tanto a vida de quem tá te entrevistando como a sua própria vida, né? O conselho que eu dou, né? A segunda dica que eu dou é essa, de levar esse tipo de pasta. E a minha dica 3 é: fale sempre a verdade. Catarina, mas isso é óbvio. Mas às vezes as pessoas acham que dá pra engabelar com alguma coisa, né? Isso aqui eu não vou falar porque, né, não sei o que e tal. Faça o possível pra você não esquecer o que você tem pra falar, falando sempre a verdade. Porque, como eu já tinha falado nos outros vídeos anteriores, eles sempre vão procurar fraudes, né? Eles sempre vão atrás de achar que você tá mentindo, que você tá escondendo alguma coisa. Eles sempre vão atrás disso. Então, quanto mais verdade você fala e mais segurança você tem no que você tá falando, mais chances das coisas correrem mais fácil e mais rápido. Não mintam, sejam verdadeiros, facilitem a vida de vocês e a vida do consulado, né, da cônsul também. Essas são as minhas 3 dicas. E aí, continuando. Como eu falei, eu cheguei lá em torno de uns 15 minutos de antecedência. Já fui levada para fazer a entrevista. A primeira moça pegou os meus documentos, deu uma conferida, me deu um papel para preencher alguns dados, fiz. Depois disso, a gente sentou em um lugar por ordem de chegada. Na medida que eles iam chamando nos guichês, a pessoa ia lá, fazia uma breve, né, uma prévia de entrevista, que nesse momento eu pensei, nossa, vai ser a entrevista, já vai acontecer, né? Mas não, você é chamado, e aí ela faz algumas perguntas simples, tipo, quanto tempo fazia que eu conhecia meu noivo, enfim, perguntas assim muito supérfluas, muito por cima, mesmo muito genérica, mas para poder, enquanto ela confirmava lá alguns dados, conferir alguns dados. Depois disso, ela mandou a gente, no caso, me mandou sentar e disse que eu ia ser chamado pelo nome para a entrevista. E aí eu fiquei tipo, nossa, eu achando que essa já era a entrevista. Mas de fato, não. E aí foi mais um tempinho e tal, até finalmente eu ser chamada, a consuleza chamar meu nome e aí eu ir para a tão temida entrevista. E aí eu vou trazer aqui quais foram as perguntas que ela me fez, porém eu não vou lembrar todas de cabeça, mas eu anotei aqui, vou pegar aqui. E aí quando eu fui chamada pela cônsul, ela inicialmente pede pra gente fazer o juramento. A gente faz esse juramento para dizer que vai falar a verdade, somente a verdade, sempre a verdade. E aí, após isso, ela já começa com as perguntas. Ela perguntou como eu conheci meu noivo, onde que meu noivo morava, qual foi a última vez que eu vi o meu noivo, e na verdade ela perguntou isso umas 3 vezes, aleatoriamente. Por quê? Porque eles têm essa intenção, né? De fazer pegadinhas para ver se você vai mentir, para ver se você cai numa mentira sua, entendeu? Por isso que eu falo, não minta. Seja sincero, seja verdadeiro, que com certeza as coisas vão dar certo de uma forma mais rápida, mais prática e sincera, né? Então, perguntou se eu já tinha tido problema com a polícia e se eu já tinha ido para os Estados Unidos. Essas foram perguntas muito simples, muito básicas. Depois ela falou que eu tinha sido aprovada, me deu um papelzinho dizendo parabéns. Parabéns não, é que eles são muito rígidos, né? Eles não esperem que eles sejam extremamente simpáticos ou que eles te deem parabéns, flores e tudo mais. Não, eles são muito diretos. Você foi aprovada. Tudo que você precisa saber está nesse papel. Tá. Aí me deu um papelzinho de aprovação, alguns documentos que eu tinha levado que eles já devolviam na hora. Daí era eu ir para casa e esperar meu pacote, né, meu visto com meu passaporte chegar, já que eu tinha optado por receber tudo isso em casa. E foi isso. Durante esse período, durou mais ou menos umas 2 horas todo o processo de eu chegar no consulado, preencher formulário, ter a primeira entrevista, a prévia, né, de entrevista, esperar mais um pouco e fazer a segunda entrevista. Então, isso tudo demorou em média de umas 2 horas. Mas a entrevista em si mesmo, né, aquela lá do juramento com a consuleza, deve ter durado uns 5 minutos. É muito rápida. Por quê? Porque eles já têm todos os documentos lá. Eles já viram, eles já entenderam, eles já sabem quem é você. Eles já vasculharam toda a sua vida, entendeu? Então, assim, essa entrevista é mais para confirmar tudo aquilo que eles já sabem, para ver se você não tá mentindo, né? Então, o resumo da entrevista é para isso, para ver se você vai continuar falando a verdade. Então, vou falar agora sobre como foi minha chegada aqui, né, com a imigração. Primeiramente que eu cheguei pela imigração de Miami. Eu desci em Miami e aí assim que a gente desceu, eu tava com meu noivo, né, da época. E aí assim que a gente desceu, a gente foi levado para a fila de quem tem cidadania, porque enfim, meu noivo
ele é cidadão americano. Então, eu fui acompanhando ele. E aí, quando a gente chegou lá, tem uma fila normal, né? Como sempre, aeroporto. E aí, eles pegam o seu documento, tiram a foto, né? Essa primeira parte, que foi com o primeiro oficial, foi super tranquila. Isso é um passo para todas as pessoas, que é quando você chega mesmo no aeroporto, né? Então, é feito a sua foto, né? Registrando, comparando o seu rosto com o passaporte e faz algumas perguntas muito simples, muito poucas, muito pequenas, assim, mesmo só de confirmação de dados. E como ele viu que o meu visto era visto K1, eles me levaram para uma outra sala para que a gente pudesse ter a entrevista na imigração. E aí a gente foi e ficamos por muito tempo. Sério, tipo assim, a gente chegou, não vou saber dizer muito bem as horas exatas, mas a gente chegou lá e ficamos esperando. E aí eles chamavam por nome, né? Eles pegavam o nosso passaporte, no caso o meu, pegou meu passaporte, pegou minha passagem e botaram lá empilhado com os dos demais, né? Enquanto isso, a gente ficou lá esperando. E aí eles iam chamando pelo nome. Até aí, ok. Porém, isso foi, ó, passando o tempo. E a gente continuava esperando. Isso realmente foi muito chato, até o momento que eles estavam um pouco meio que jogando um pro outro para saber quem iria atender o visto K1, né? Que não era só eu, existia mais outras pessoas com esse mesmo tipo de visto. Isso foi muito chato porque a gente realmente levou um belo de um chá de cadeira. Até que finalmente, sendo um dos últimos a serem chamados, o oficial chamou meu nome e eu fui até o guichê dele com o meu noivo. Por quê? Porque eles iam fazer perguntas em inglês e eu não sabia tanto assim de inglês para poder falar sozinha. Fui com meu noivo, né? Que meu noivo fala inglês, é fluente, então era mais fácil dele fazer a tradução e tal. E aí a gente foi lá pro guichê dele e ele me fez algumas perguntas. Ele abriu o documento, né, o pacote que eles recebem, que é aquele pacote que a gente, na verdade, a gente leva o pacote, certo? Lembrando disso, eu falei até no último vídeo, tem um pacote que a gente recebe, que esse pacote ele não pode ser aberto. Só quem pode abrir são os oficiais da imigração. Então, eles me perguntou sobre o pacote, eu entreguei o pacote para ele na hora. Ele abriu esse pacote na minha frente e eu percebi que o que tinha nesse pacote era todos os documentos que eu já tinha enviado para eles. Então, ele foi conferindo os documentos e foi conversando com a gente. Então, já foi logo fazendo meio que a entrevista. Ele perguntou se era a primeira vez que eu estava vindo para os Estados Unidos, quando que a gente ia casar e se eu sabia que precisava casar dentro dos 90 dias. Daí, eu respondi, né, todas as coisas, como eu falei. Algumas coisas eu não conseguia responder logo de imediato, por eu realmente não conseguia entender. Então, meu noivo ia lá, traduzia para mim, eu ia lá, respondia, ele traduzia para o oficial. Enquanto isso, foi super tranquilo. Foram somente essas perguntas mesmo. Depois ele começou a brincar. Ah, casamento, tem muita bebida, não sei o que, vocês vão beber demais e tal. Mas assim, super amigável. Foi muito tranquilo. Mais uma vez, eu digo a mesma coisa da entrevista lá do Rio. O mais demorado foi realmente a espera. A gente também passou um tempinho, acho que quase 2 horas também, esperando para ser chamado, né, ser atendido. Mas durante o momento lá da entrevista foi muito rápido, perguntas muito simples, que, enfim, se você está falando a verdade, são perguntas que com certeza a resposta está na ponta da sua língua. E é isso. A gente respondeu, ele desejou parabéns, boa sorte, pronto, fomos liberados. E é isso, essas foram as entrevistas que eu tive que fazer, pelo menos até agora, para poder conseguir chegar até aqui nos Estados Unidos. Atualmente eu sou casada, né? A gente casou em maio. Estamos dentro do processo do ajuste de status, né, que é o chamado AUS. E aí, com o tempo, eu vou contando para vocês um pouco sobre esse processo, de como está sendo, e vão trazendo aos poucos aqui também toda essa vivência que eu estou tendo aqui durante esse processo, certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido legal e tenha ajudado, né, tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pode perguntar que eu sempre estou dando uma olhada, sempre respondendo e estou disposta aqui para ajudar vocês com o que eu puder, certo? Então é isso. Muito obrigada. Não esquece de deixar aquela curtida, compartilhar
envia se alguém estiver passando por esse processo, ou querendo entender, ou querendo começar, ou já está quase no finalzinho, mas ainda tem algumas dúvidas chegando nessa parte assim da entrevista. Envie esse vídeo para que ele possa também ajudar outras pessoas, né? E é isso. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.